Um dia perguntei ao vento por que corria. Nada me respondeu. Apenas sorria e de ventos ao meu rosto assoviando ia se levando a vida. Dando sequência à programação virtual comemorativa do Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz, instituído pela Academia Goiana de Letras, estamos novamente ocupando o gentil espaço cênico, o set de filmagens, e que contamos com a parte técnica, né, toda ela sob a responsabilidade do atual presidente, gentil presidente, acolhedor, né, da programação virtual do Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz, Ademir Luiz. Estamos aqui na sede da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, um espaço que tem tudo a ver com a gravação do vídeo desta manhã, que hoje nós falaremos sobre o GEM, Grupo de Escritores Novos, grupo do qual Geraldo Coelho Vaz é um dos principais fundadores. Geraldo, qual é a história do GEM? Olha, a história do GEM, eu precisaria de voltar um pouco no tempo, porque quando nós morávamos em Catalão, nós tínhamos lá uma gremiação que se chamava Águia de Iaia, onde o Aldair Aires e eu fazemos parte, e outras figuras importantes que vivem ou que viveram em Catalão na nossa época. Em 1962, Aldair e eu viemos para Goiânia para continuar os estudos. Eu optei pelo direito e ele também, inicialmente, fez vestibular para direito. Aí depois ele fez opção para letras. Eu continuei dentro desse pensamento em ser advogado, como na verdade eu advoguei por muitos anos. Isso aí é outro detalhe. Quando chegamos em Goiânia, nós sentimos necessidade de ter um contato também maior com a área literária, aproximando do Bernardo, do Eli Brasiliense e de outras figuras importantes naquela época, do Gilberto Mendonça Teles, que estava no auge já naquela época. E aí então resolvemos fazer, ele trabalhava no escritório do José Sermo, que foi de Catalão, engenheiro. Quem trabalhava, Geraldo? O Aldair Aires. O Aldair Aires trabalhava no escritório do engenheiro José Sermo, que foi deputado, foi secretário, foi ministro do Tribunal de Justiça, aliás, do Tribunal de Contas do Estado. E ali então a gente começou a ter determinados bate-papo, encontros. Um dos primeiros foi o Ciro Palmerston, que era já ligado ao Aldair. O Aldair também gostava muito de teatro e já estava aproximando do Otávio Arantes. E o Ciro fazia parte do grupo do Otávio Arantes. Eu conheci na Faculdade de Direito a Ieda Schmaltz, que era da minha turma, e a Veni Guerra Malagoni, Edir Guerra Malagoni, que nós conhecemos como Veni. E aí eu convidei também para esse encontro. E o Aldair também conheceu o Tancredo Araújo, que era um jovem pintor, e aí formamos 6 inicialmente, nós 6 fazíamos reuniões periódicas lá no escritório do José Serra, Dr. José Serra, e ali... E isso ainda em 62? Tudo em 62. Aí a Ieda Schmaltz era bibliotecária do SESC. Do SESC.
Como o espaço lá do escritório era pequeno... Estava ficando pequeno? Estava ficando pequeno, porque nós já estávamos sempre reunindo ali. Ela sugeriu para a gente fazer os encontros lá na biblioteca. Na biblioteca já começaram a aumentar os números do grupo de escritores novos. Até então não tinha nem nome. E ali aproximou o Miguel, que fazia parte, que era meu colega também de faculdade, Luiz Fernando Valadares, que também era colega de faculdade. Eles já foram convidados e nós fomos aumentando o número de escritores novos e pretensos futuros escritores. E ali, na biblioteca, foi aumentando o número. Foi quando entrou o Eduardo Jordão, entrou o Heleno Godoy, e outros tantos que eu não estou lembrando. E a dona Belkis, que era diretora do Conservatório de Música, e o espaço era bem maior, ela cedeu para essa pleia de escritores. Aí foi formando um número grande que nós chegamos a ter um pouco mais de 20 integrantes dentro do GEM. O GEM, nós tivemos uma reunião e queríamos dar o nome a essa entidade. E, por proposta do Luiz Fernando Valadares, ele então sugeriu que o nome poderia ser Grupo dos Escritores Novos. Não com aquela intenção de derrubar os velhos para que os novos pudessem crescer. Ao contrário, nós convidamos o Bernardo Eres para ser o patrono do Grupo dos Escritores Novos. Tanto que nós tivemos apoio de muitos escritores, já com o nome consagrado. Dentre eles, não podemos esquecer, do Ático Vilas Boas, é uma figura conhecida nacionalmente. E ele, então, foi um dos grandes incentivadores, e logo no início da constituição do GEM, ele sugeriu que a gente fizesse uma antologia, dando até a sugestão do nome da antologia, que seria 6 janelas. Por quê? Porque os 6, eu já citei, que eram o Aldair, eu, o Ciro, o Tancredo, a Ieda Schmaltz e a de Guerra Malagó. Um nome também, Geraldo, que eu acredito que seja de primeira hora, da Constituição do GEM em Goiânia, que é o da Rosimeire Costa Ramos. A Rosimeire participou, inclusive professora, tem livros publicados. A Rosimeire participou eu acho que já na época em que a Ieda tinha cedido. Que integrou, salvo memória, a primeira diretoria do GEM. Exatamente. Quando oficialmente foi constituída. Porque o primeiro presidente, salvo engano, foi o Ciro, depois o Aldair, depois o Miguel, depois o Heleno Godoy. Eu acho que é exatamente nessa sequência. O GEM foi criado em 1962, e sobreviveu até 1967. Ele viveu, a meu ver, durante 5 anos. Geraldo, o que era conversado, o que era discutido nas reuniões do GEM? Nós mostrávamos os nossos trabalhos e era amplamente discutia aquele trabalho. Na mesma reunião, que a gente reunia geralmente semanalmente, e tinha um horário acertado, era pela manhã, era tarde, tinha um dia? Era geralmente de manhã. E cada um,
lá ficava obrigado a ler um livro determinado lá na hora. Você vai ler o Guimarães Rosa, suponhamos, o livro dele, e vamos discutir aquilo que você leu. Então, com isso, nós tivemos uma abrangência maior da literatura brasileira e da literatura que se faz aqui em Goiás também, que entrou o Bernardo, o Mariani, o Mali Brasiliense. E tinha outro detalhe que eu gostaria de dizer. Nós reunimos também em casas de pessoas amigas. Eu lembro que uma das vezes que nós fomos até a residência do velho Carvelo, a Tânia, filha deles, cantava muito bem e eles nos recepcionaram lá. Houve mais ou menos uma espécie de sarau. Nós declamamos poesia, ela também fez a parte musical, que ela tinha uma voz maravilhosa. É um grupo bastante heterogêneo, né, Geraldo? Porque, sobretudo, com membros, né, de atuação cênica, né, como o caso do Ciro Palmerston, do Aldair, da Clarice Dias, né, do Eduardo Jordão. E lá no Lago das Rosas tinha um bar que chamava Anjo Azul. Esse Anjo Azul era um bar que à noite era bem frequentado e nós reuníamos muitas vezes ali no Lago das Rosas, vendo aquelas árvores ali do Lago das Rosas, as árvores ao redor do Anjo Azul. Eu acho que nós temos que classificar o GEM antes e depois. Eu acho que houve um salto muito grande dentro da literatura goiana. A contribuição do GEM, né? A contribuição do GEM, que foi uma contribuição muito importante, muito grande para o estado de Goiás. Geraldo, a sua primeira publicação, o seu primeiro livro, né, ocorreu, né, justamente nos primeiros momentos, né, de edificação do grupo de escritores novos. De fato, eu quando vim de Catalão, eu já tinha um livro publicado que era uma antologia, uma pequena história sobre Catalão, que era um Vultos Catalãos. Em termos de poesia, eu fui, talvez, do grupo dos escritores novos, o primeiro a publicar um livro de poesia, o Poema da Ascensão. Esse meu livro, Poema da Ascensão, nós publicamos ele no final do ano de 1963. Aí eu levei o livro para o Gilberto Mendonça Teles para ele prefaciar o livro. E ele prefaciou, fez uma análise muito boa sobre o livro, sobre o poema que leva o título, né, que é o Poema da Ascensão, e fez um primeiro prefácio que ele fez em toda a vida dele, que ele sempre conta isso para mim. Depois ele fez uma variedade, mais de 100 prefácios e apresentações. E tínhamos que registrar também uma figura que é uma crítica literária de respeito, que é a Moema, de Castro e Silva Olival, que escreveu sobre o GEM, da importância do GEM. Acho que é importante mostrar essas duas publicações da professora Moema, né? Nossa confreira da Academia Goiana de Letras. Que é o volume 1 e o volume 2. Que ela faz uma estudiosa, né? É uma estudiosa sobre literatura goiana, literatura de Goiás, né? E ela, então, fez um belíssimo trabalho sobre o GEM, está aqui, ó, o GEM, e a segundo volume. Eu acho que o GEM não era uma escola literária, o GEM era um movimento cultural
existiu em Goiânia. Embora no final houve uma tendência até bem acentuada pela poesia concretista, que era uma ligação que o Jean teve com Mário Chamy. Tanto que ele veio aqui em Goiânia para fazer umas palestras. E houve uma movimentação, sempre a gente convidando alguns escritores, não só de Goiás, como também Um intercâmbio, né? Um intercâmbio com mais dificuldades financeiras para trazer alguns escritores. Geraldo, hoje a gravação, né, desse programa, que faz parte da sequência, né, das atividades do Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz, né, tem uma participação muito especial do seu contemporâneo, do nosso amigo em comum, do escritor Miguel Jorge. O Miguel está presente a essa gravação e que nós teremos o seu depoimento, uma pessoa de uma importância, né, cultural fantástica para a cultura de Goiás como um todo, não apenas na área da literatura, né, mas no seu exercício crítico, na música, onde ele atua também, no teatro. Então, o Miguel Jorge é um escritor de várias frentes, né? E todas bem reconhecidas, bem avaliadas e que, né, integra a nossa programação. Geraldo Coelho Vaz foi, sim, um dos membros ativos do grupo de escritores novos, que durou 5 longos anos, né? Reuniões em que se falava de poesia, de contos, de romance, enfim, da literatura brasileira e literatura estrangeira de um modo geral. Geraldo sempre estava presente com suas crônicas, seus causos, suas histórias, não é? Que ele também é um historiador através da sua literatura e um belo poeta. Então, meu caro Geraldo Coelho Vaz, é muito prazer falar de você no ano em que você dá um nome, o Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz, Academia Goiana de Letras. Um grande abraço. Do livro Poema da Sessão, poesia, Poema das Lágrimas. Rola uma lágrima grossa dos olhos da mãe sem filho. Rola uma e muitas mais. Os suspiros ecoam entre os ais. Assim como a lágrima não regressa, o filho nunca mais.